Olá, amigos! Chegamos hoje um pouquinho mais felizes, né? Depois de São Paulo 1, Palmeiras 0, Copa do Brasil, jogo de ida, oitavas de final. É disso que vamos falar aqui. Hoje deu certo. Toda a estratégia, o pensamento, as viagens espaciais interplanetárias de Rogério Ceni. E o São Paulo acabou vencendo. Vamos lá. Eu estava explicando para minha esposa outro dia, que não conhece tanto assim do futebol, afinal de contas, qual é a diferença? Ela estava lá vendo o jogo da segunda-feira, e aí o São Paulo ia jogar de novo com o Palmeiras. Mas por que vai jogar de novo? Porque o jogo da segunda-feira foi pelo Campeonato Brasileiro, o jogo de hoje foi pela Copa do Brasil. O Campeonato Brasileiro é um campeonato de regularidade, o principal campeonato do país, onde quem faz mais pontos vence. E a Copa do Brasil é uma Copa, é uma outra oportunidade que os times têm para tentar vencer um campeonato importante, só que ele é aberto a todas as divisões e são jogos de ida e volta. Portanto, na segunda-feira, o que valiam eram os 3 pontos de uma vitória. Aquilo era o fator importante. Hoje, a vitória é importante, óbvio, mas hoje era mais interessante ter feito mais gols. Então, pode-se imaginar que eu vá meter o cavaco no Rogério Ceni hoje aqui. Quem viu o vídeo da segunda-feira vai falar, pô, mas você defendeu o Rogério quando perdeu e vai brigar com ele quando ganhou? Não, não é isso. Nos 2 jogos eu entendi o que o técnico do São Paulo quis fazer. Mas no jogo da segunda-feira eu fui mais compreensivo, porque o que ele pensou para o jogo, até o minuto 90, aconteceu. O São Paulo estava vencendo por 1-0, com uma estratégia de primeiro dominar o jogo e agredir no primeiro tempo. E a partir do momento que o Palmeiras tivesse mais posse de bola e fosse mais ofensivo, o São Paulo ia se guardar para usar o contra-ataque. Não conseguiu fazer isso com competência, desconcentrou-se nos 6 minutos finais e tomou a virada depois do minuto 90, né? Aos 91, quase 91, né? Ainda dentro do 90, e aos 50, no caso, 95 minutos. Então não dá 6, dá 5 aí, né? E aí teve mais 2 minutos de jogo, o jogo acabou, o Palmeiras venceu. Mas eu compreendi a estratégia naquele dia. Hoje também, mas hoje eu acho que faltou um detalhe. Eu acho que hoje o melhor dos mundos seria ter feito pelo menos mais um gol. Porque, vamos lá, para quem entende, que acompanha futebol e vê o vídeo, ótimo. Mas é que eu gosto de falar também para quem não tem muito domínio da coisa. O que acontece agora? No dia 14 de julho, São Paulo e Palmeiras se enfrentam de novo, só que lá no estádio do Palmeiras, o Allianz Parque, onde, assim como no Morumbi as coisas costumam ser muito duras para o Palmeiras, lá as coisas costumam ser muito duras para o São Paulo. E virar um placar de 1-0 não é tão difícil assim para um time tão bom, já disse no outro vídeo, o melhor time do Brasil hoje, como o Palmeiras. Fazer 2-0, que é o placar que daria a classificação para o Palmeiras, não é tão absurdo assim. É uma coisa até dentro do normal. Por isso o São Paulo vai ter que ter o dobro de dedicação que teve na partida de hoje. Aí eu começo a falar das coisas boas. O jogo foi muito parecido em termos de roteiro com o jogo de segunda-feira. Então, o São Paulo começa melhor o primeiro tempo, ataca mais o Palmeiras, cria mais chances, o gol sai no primeiro tempo, quem faz o gol é o mesmo jogador, o Patrick. Aí você começa a pensar, pô, só falta vir o segundo tempo, o Palmeiras atacar o São Paulo, o Rogério Ceni fazer trocas parecidas, o Palmeiras insistir e empatar ou virar o jogo. Aí eu tô morto. Tava muito parecido. As diferenças foram sutis. Quais foram as diferenças sutis? A fase boa do São Paulo no primeiro tempo foi mais alongada. No primeiro jogo, no jogo da segunda-feira, foram cerca de 20, 23 minutos de domínio ou de melhor atuação, porque na verdade era um jogo muito equilibrado, mas com uma leve vantagem em termos de qualidade ofensiva para o São Paulo. A partir dos 23, 24 daquele jogo, o Palmeiras dominou a partida e teve um pouco de azar na hora das conclusões. Naquele jogo também, entre os 35 minutos e os 45 do primeiro tempo, São Paulo voltou a apresentar um volume de jogo grande de novo, mas não tão
consistente quanto na parte inicial. E no segundo tempo, o São Paulo foi amplamente dominado pelo Palmeiras, quando o Palmeiras se propôs a agredir, até que acabasse naquela tragédia. Hoje, esse domínio do São Paulo foi mais alongado, foi até ali cerca de 30, 31 minutos, o gol saiu aos 33. Hoje foi um golaço do Patrick, não foi um gol esquisito, né, que a gente demorou lá 5 segundos no estádio para entender aquele dia, hoje não. Aquele gol que estufa a rede, a torcida sai cantando e tal. Depois o Palmeiras cresceu. O Palmeiras, que estava com um volume de jogo pequeno no ataque, melhorou esse volume, mas não o suficiente para causar problemas para o São Paulo, como foi na segunda-feira. Então, a boa jornada do São Paulo hoje, ela foi um pouquinho melhor do que na segunda-feira, e a má jornada do Palmeiras hoje foi um pouquinho pior do que na segunda-feira. Vamos para o segundo tempo. Mesma coisa. Palmeiras, amplo domínio e agressividade, porém, em alguns momentos da partida apenas, porque esse amplo domínio, de vez em quando, esmaeceu um pouquinho, o São Paulo conseguiu incomodar na frente, diferentemente do jogo da segunda-feira. Especialmente quando se deu conta, e aí os jogadores é que se deram conta, de que o erro de passe era algo que não podia acontecer, e estava acontecendo demais ali a partir dos 10 do segundo tempo, porque até os 10 o São Paulo fez pressão no Palmeiras. Até 10, 15 minutos. Depois o Palmeiras cresceu seu volume, passou a jogar no campo do São Paulo de novo. De novo o João Martins, que estava no lugar do Abel Ferreira, fez alterações interessantes para promover um ataque melhor do seu time. Colocou o Dudu lá do lado esquerdo, onde ele vai bem, trouxe o Verón para o lado direito. Hoje ele já estava com o Marcos Rocha na lateral direita, fazendo uma atuação que não foi tão boa assim, mas preencheu o espaço que estava sendo o Gustavo Gomes a preencher na segunda-feira. Colocou o Breno Lopes, como colocou na segunda-feira, colocou o Wesley, só que aí hoje ele tirou o Dudu, que eu acho que fragiliza um pouco o esquema do Palmeiras, mas o Wesley é um atacante rápido, driblador, sabe o que faz com a bola por ali, e ele não colocou o Rafael Navarro hoje, né, se eu não estiver enganado. Se colocou, não percebi. Aí palmeirenses que veem o vídeo, por favor, me alertem. Mas não me lembro dessa substituição, mas teve mais algumas. No São Paulo foram quase as mesmas. Uma foi o Miranda que entrou, mas bem mais cedo hoje, porque o Arboleda teve uma contusão, ao que tudo indica, muito séria. Eu estava acompanhando o noticiário no carro, vindo para casa, e dava-se conta de que é algo sério. Depois eu vi um pedaço da coletiva do Rogério Ceni, e ele está preocupado que possa ser uma contusão grave ao ponto dele ficar fora até o fim do ano, que é lamentável, porque ele é o melhor zagueiro do São Paulo, e hoje o São Paulo não tem reposição também para essa função, vai ser terrível. E aí ele colocou o Miranda. E colocou o Pablo Maia também. Mesma substituição que ele tinha feito na segunda-feira. E colocando tirando o Gabriel. O Gabriel foi o melhor em campo do São Paulo, na minha visão. E acho que na visão de todo mundo que estava no estádio. E aí ele correu o mesmo risco de, na segunda-feira, do time chamar o Palmeiras para dentro de uma vez. Mas felizmente isso não aconteceu. O próprio Pablo Maia que entrou trabalhou para tentar ajudar o São Paulo a distribuir jogo, a articular jogo ofensivo. A manutenção do Calleri foi muito importante porque ele segura os zagueiros ali no campo de defesa do Palmeiras, né? Quando ele saiu na segunda-feira, era só o que faltava para todo mundo ir para o campo de ataque, e isso realmente aconteceu. Me causou um pouco de irritação o fato dele não colocar mais um atacante ali. Ele acabou colocando o André Anderson só aos 46 minutos do segundo tempo. Não, mais que isso, 48. Tanto é que o cara praticamente não tocou na bola. Ele descansou o Patrick, que estava bastante cansado, e colocou mais uma peça do meio. E tirou o Reinaldo para colocar o Wellington. Essa substituição eu não achei tão ruim, porque o Wellington é um jogador de choque, de velocidade. Eu acho que ele ajuda bem o time. O Reinaldo também já estava cansando, já tinha cartão amarelo, enfim, ia ficar bastante difícil segurar a onda com ele por ali, nervoso, enfim. E hoje a diferença foi a atitude do time, né? Porque, de novo, a estratégia não tem muita diferença se você pensar bem. O que mudou de segunda-feira para cá? A atitude dos jogadores. Os jogadores não relaxaram, os jogadores não se desconcentraram, os jogadores sabiam o que estavam fazendo, os jogadores entenderam que tinham que manter a bola do meio de campo para frente, mesmo com o volume de jogo do Palmeiras tendo crescido muito no segundo tempo,
e assim conseguiram manter a vantagem até o final da partida. 1-0, se fosse no Campeonato Brasileiro na segunda-feira, era um grande resultado que valeria 3 pontos e manteria o São Paulo ali entre os 6 primeiros. Na Copa do Brasil é uma vantagem, mas é uma vantagem muito pequena. Então, para a volta, no dia 14, o que o São Paulo pode fazer, na minha visão? Jogar muito mais na base do coração. Porque o Palmeiras vai determinar o ritmo da partida, sem dúvida. Em casa tem sido assim, com o time do Abel, que hoje joga de maneira mais ofensiva, sem se descuidar da marcação. E o São Paulo vai ter que trabalhar nas brechas e vai ter que ser bastante atencioso e competente na defesa enquanto estiver sendo atacado, para poder aproveitar o espaço que sobra nas costas, isso vai acontecer na próxima partida, para tentar pelo menos fazer um gol. Ao fazer um gol, obriga o Palmeiras a fazer 3. E aí a coisa pode ficar um pouco mais difícil para o time da casa. Um empate também não é mal-vindo, porque um empate classifica. Hoje o empate é do São Paulo, mas com o São Paulo quase sempre tomando gol, é muito difícil que o Palmeiras não faça nada. Bom, agora desmobiliza-se a Copa do Brasil, voltamos para o Campeonato Brasileiro no domingo, o jogo é contra o Juventude, na teoria um adversário mais fácil, o São Paulo joga no Morumbi, por isso tem a obrigação de vencer, porque senão vai ficar lá na parte de baixo da tabela e aí fica difícil voltar. Mas eu acho que dá para descansar um pouco os times e jogar pelo menos com uma parte aí de jogadores mais jovens. Na quinta-feira aí é a Copa Sul-Americana, formato parecido com a Copa do Brasil, só que é um torneio internacional, de segundo escalão, porque a Libertadores é o de primeiro. Jogo no Chile contra a Universidade Católica, que é um time bom, onde o São Paulo vai ter que lutar de novo para pelo menos não perder. Mas eu acho que dá até para vencer lá se jogar direito. Aí o Atlético Mineiro em Minas, no Campeonato Brasileiro, uma pedreiraça. Aí vem a volta com o Católica no Morumbi, que eu acho que já é mais tranquila. Depois tem Campeonato Brasileiro de novo e aí a volta com o Palmeiras, ou seja, é uma sequência muito complicada, muito difícil, muito pesada, onde a atitude dos jogadores de hoje, parecida com a de hoje, vai determinar muito o que o São Paulo vai ser capaz de fazer nos próximos jogos. Foi muito bom vencer o Palmeiras, não é o resultado que garante a passagem do São Paulo, mas até por tudo que aconteceu nos dois roteiros, os mesmos jogadores em campo. Hoje veio a informação de que o Rogério pretendia alterar o time e os jogadores pediram para jogar de novo, aqueles que eventualmente sairiam. Nós queremos jogar, nós queremos comprovar que a gente tem capacidade de vencer e queremos nos redimir com a torcida em frente deles no mesmo estádio. E assim foi. A atuação da torcida do São Paulo hoje também foi maravilhosa, não parou de cantar e gritar um minuto sequer, apoiou o time o tempo todo, foi tudo perfeito. E nos próximos tem que tentar ser assim de novo. Tem que ser luta contra a Juventude, luta no Chile, luta em Minas, luta de volta da Sul-Americana, luta no Brasileirão em casa depois e luta contra o Palmeiras. O futebol tem muito de luta e se você esmorecer, você não consegue chegar a lugar nenhum. Torcendo para quem está machucado voltar logo e dar o meu abraço ao Rogério, que é um cara que leva o São Paulo muito a sério. Apesar de ter me irritado hoje ao não colocar mais um atacante. É isso, gente. Grande abraço para todo mundo. No fim de semana a gente volta por aí. Valeu!